Meus amigos, é o programa Edson Ferrarini e nós vamos conversar sobre álcool, drogas, cigarro, fumo, comportamento. Essa é a linha do meu programa. E hoje nós vamos conversar com o pastor Ronaldo Baruch. E o pastor Ronaldo Baruch tem uma experiência longa nessa área de álcool e drogas, não é, pastor? Exatamente. O senhor teve uma casa de recuperação, ajudou pessoas durante muitos anos. É assim, pastor? Foi durante 3 anos, trabalhamos com psicodependentes, alcoólicos, e fizemos esse trabalho durante 3 anos no Lar Elohim, em Guaianazes. Em Guaianazes. O problema da droga é que ele é complicado. O problema da droga, depois que entra, você pode... É complicado depois que você fica dependente. Para você sair, não é tão simples assim. É possível, claro que é possível. Mas o melhor da droga é sempre nunca entrar. É bom que o cidadão, o jovem que estiver nos assistindo, entenda o mal que isso faz, não é, pastor? Exatamente, porque a dependência química é uma doença crônica e ela substitui os hormônios do corpo pela droga, a cocaína, a maconha, e por isso que se torna dependente químico, porque aquelas substâncias que alteram o humor, adrenalina, serotonina, elas são substituídas pela química da droga. Exatamente. Quando você usou o primeiro cigarro de maconha, primeira cheirada de cocaína, ou primeira pedra de crack, e registrou aqui na sua memória química, não é simples apagar. Não é fácil. É muito difícil. O mundo não tem esse remédio. O religioso fala assim, e Deus? Deus pode tudo. Mas se fosse tão fácil assim, eu ia lá na Cracolândia, dava uma Bíblia para cada um, estava todo mundo curado. Não é isto daí. Então, meus amigos, pastor, nessa sua experiência, nesses anos todos, o que o senhor... quem está entrando mais? É o jovem? É o adulto? É o homem casado? Como é que está essa situação? Como é que o senhor via no seu centro de recuperação? Olha, tinha de todas as idades, de 14 a 60 anos. E as pessoas começam nos fins de semana, achando que vai superar os problemas, porque ninguém nunca viu a pessoa tomando cândida nem comendo cimento, porque é tóxico. Mas usa droga por quê? Por curiosidade e se tornam dependentes porque ela dá prazer. Nos primeiros anos. Depois, nos últimos anos, o quadro da dependência química vai dando depressão, síndrome do pânico, porque a noia que se fala do dependente químico seria como uma síndrome do pânico. Quando ele usa a droga, fuma o crack ou a cocaína, quando acaba o efeito, ele fica naquele momento com medo, que se chama noia, que em latim é mente, né? Então a mente fica deturpada. O problema da droga, ela complica, porque no começo, a primeira experiência, ela dá um prazer pro cara. Ele cheirou, o cérebro dele registra de uma forma saudável, gostosa. E imagina um jovem experimentando, e o pai dele falando, filho, isso faz mal. O jovem vai falar, pai, você é um nóia, pai, você é um tonto, você não sabe o que está falando. Exatamente. É assim que ele pensa. É assim que ele pensa. Mas o que acontece também? Às vezes o pai é alcoólatra. E o índice de problemas com a droga vem a maioria de famílias que já tem um pai alcoólatra, já tem uma mãe depressiva, porque eles vão procurar a solução na rua. E o traficante é o psicólogo. Aí quando ele chega lá com todo aquele problema, ele fala, vai, usa esse aqui ó, que vai passar. Aí ele dá 1, 2 vezes, aí depois na terceira ele cobra. O pastor Ronaldo Baruch, como ele trabalhou durante muitos anos com pessoas drogadas, ele está dizendo o público que estava com ele. Claro, um pai alcoólatra não é bom exemplo para o filho. O que é ser alcoólatra? Alcoólatra é aquele que não consegue evitar o primeiro gole. Você que está me assistindo diz, será que eu sou alcoólatra? Será que o Ferrarini e o pastor aí estão atrapalhados? Não, alcoólatra. Eu sou psicólogo, ele é pastor. Eu estou dizendo, alcoólatra é aquele que não consegue evitar o primeiro gole. Ele não
para ele não consegue evitar o primeiro gole, ele não para no segundo, ele perde o controle diante da garrafa. Esse é o alcoólatra, essa é a definição de alcoólatra. Então, se a família já pediu para você parar, um vizinho já pediu, você já dirigiu o carro alcoolizado, você já tem problemas com o alcoolismo, de repente, você diz, eu acho que eu não sou alcoólatra. É difícil. Eu tive um caso interessante, pastor. A esposa levou ele no meu centro de recuperação. E chegou lá e falou assim para mim, eu trouxe meu marido porque ele é alcoólatra. Não vou falar o nome dele, não. E ele falou, não, eu não tenho nada disso, é a minha mulher que inventa. E a mulher foi ficando indignada ali, quieta. E ela continuando, e ele continuando, falando que ela estava exagerando. Ela falou, coronel, eu só estou trazendo ele aqui hoje porque ontem ele abriu a porta da geladeira e urinou na geladeira achando que estava no banheiro. O senhor acha que ele está bêbado? Do jeito que eu estou falando. E o alcoólatra não acredita, né? Não, porque ele acha que é só um gole, um golinho. E como o senhor ressaltou, o primeiro gole, e lá no Lar Elohim, todo esse tempo que eu militei na rua, com moradores de ruas, dependentes químicos, a única receita que funciona é o NA e o AA. O projeto Minnesota, que começou com o Bill e com o Bob, que é o Narcóticos Anônimos e os Alcoólicos Anônimos. Isso aí se estende, né? Comodeiros compulsivos anônimos, neuróticos anônimos. Então, e tem uma receita que é primordial, é o Só por Hoje. Narcóticos Anônimos tem em vários bairros. E por que funciona? Porque eles ensinam a pessoa que o segredo dela é evitar a primeira dose. Não tem maneirar, diminuir. Não, eu bebo 1 litro, eu vou beber só 3... Não. Ou você para definitivamente com a primeira dose, ou então não tem acordo. Você concorda com isso, pastor? É verdade. É bom ressaltar o que o senhor falou da mulher do seu amigo. Porque a família nunca se considera um codependente. Mas quando o dependente químico está lá na Cracolândia, ou a pessoa está bebendo o álcool que é lícito vender nos bares, a família já está com esse problema e ninguém detecta. Então tem várias famílias destruídas hoje, que a pessoa não detecta. Família codependente, o que quer dizer isso? Cada alcoólatra, ele faz sofrer em volta dele no mínimo 10 pessoas. No mínimo 10. Cada pessoa dessa, cada drogado também tem essa média. Então, e esses outros 10 são codependentes. O bebedor é dependente. Esses outros são codependentes. Se esses daí não se aprenderem, não se instruírem sobre esse assunto, eles não vão conseguir ajudar, né, pastor? Exatamente. O que acontece? Ultimamente, o foco da droga, as pessoas ressaltam muito sobre segurança, sobre poder público, mas na verdade, porque eu sou técnico formado pela Universidade Federal de Santa Catarina como técnico de dependência química, uma modalidade que saiu há pouco tempo. Então o que acontece? As pessoas esquecem do foco que é o doente. Porque se não tiver comprador de Coca-Cola ou de um outro refrigerante, você vai fabricar. Mesma coisa. Se não tiver quem usa droga, não vai ter quem vender. Certo. Já é uma tese mais complicada, porque no mundo inteiro o terceiro maior mercado, os 3 maiores mercados do mundo são, primeiro, petróleo, segundo, armas, terceiro, drogas, no mundo inteiro. E ele está dizendo que se não tiver mais comprador de droga, não tem o vendedor. Exatamente. Mas é um mercado incrível, né? Dá muito dinheiro. Tem muita morte. Você vê que quando tem apreensão é de 1 tonelada de maconha, é de 500 quilos de cocaína e tal. Mas hoje em dia, pastor, surgiu o crack, que é uma coisa muito complicada. E como é que o senhor viu essa ascensão do crack? Olha, Me dá os cachimbos que eu tenho ali, eu tenho alguns que eu vou mostrar para vocês, eu vou pedir para... Traz todos aqui. Pode trazer todos aqui. Olha, fala, pastor. Tem 3 formas.
a compulsória, que é pegando o cidadão, internando a força, as pessoas que estão em português mais claro. Tem aquela que precisa ter aceitação, que até tem um folheto aí que fala sobre aceitação, a pessoa aceitar, que é o primeiro passo, né? Admitir que é dependente, admitir que somos impotentes perante o álcool e a droga e nossas vidas se tornou incontrolável. E a desintoxicação é o primeiro passo, porque como que vai se ressocializar, colocá-lo dentro da sociedade, se ele não está desintoxicado? Porque depois de 2, 3 meses que ele está desintoxicado, ele começa a viver a realidade. Então é necessário a desintoxicação. E as pessoas elas acham que o problema é só científico. Não, o problema está com quem mexe com o assunto. E quem está mexendo com o assunto. Se a família não tomar uma decisão, se ele não tomar uma decisão, quem tem que tomar é o poder público. E aqueles que não se enquadram nesse perfil, tem que ser a compulsória. A internação compulsória, que o pastor está falando com muita propriedade, é quando o cidadão... Porque aquele que está na Cracolândia jogado, ele não tem possibilidade de decidir se eu quero tratar... Não. Ele está lá jogado, o cérebro dele já está afetado, então o poder público tem que levar. Mas quem faz isso não é um soldado que vai pegar e levar na marra. É um grupo, vai um médico, vai um psicólogo, vão enfermeiros, e daí é a internação compulsória. E porque a voluntária ele não aceita geralmente, né? Geralmente não. É engraçado que os estudos pelo Senado, Secretaria Nacional de Drogas, diz que a pinga, que é a cachaça, como o português que o povo conhece, e o crack, demora de 5 a 7 segundos para atingir o cérebro. Pode ver que o cara chega no bar e pede uma penha-lapa, né? Passar a régua. Tanto desse copo e vira de uma vez. Ele fala, desceu redondo. Aí já dá aquele estalo. Isso aqui é a mesma coisa. Então, é uma droga que muitos religiosos, como eu sou pastor, né, diz que é o diabo ralado, né? Que o bichão tá ali. Mas nós sabemos que na parte prática tem muitos componentes químicos que afetam a mente. Então é necessário ter essa desintoxicação para ele entrar no mundo real. Olha, o que o pastor está falando é muito interessante. Mas é muito interessante. Porque, e falando com quem lidou com drogados numa clínica de recuperação, ele e a esposa dele, a dona Cristiane, eles cuidavam, ele tem cursos sobre dependência. Porque sabe o que acontece? Olha, esse aqui é o cachimbo do crack. Esse cachimbo é isso aqui. É isso aqui. E o que acontece no crack? Por que ele está lá na Cracolândia? O que eu tenho paciente na Cracolândia? Curso superior, não vou falar o curso dele. Muitos eu tenho lá. Ele acende a pedra aqui. Ele acende a pedra aqui. Ele acende. Põe cinza de cigarro. O crack, ele é feito de uma borra, de uma coisa do refino da cocaína, ele sobra. Eles, então, fazem um processo químico, que não é o caso de explicar, e ele coloca aqui. Daí ele pega um isqueiro e ele acende assim, olha, assim. Ele põe aqui e ele aspira. Quando ele aspira, esta fumaça explode no cérebro. Eu disse explode em 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. E ele fumou. O pastor me corrige e colabora. Ele usa esse cachimbo, usa esse, pode usar este aqui, que é outro modelo. Ele usa esse aqui que fuma nas duas pontas, ele põe aqui e fuma nas duas pontas, 2 fumam ao mesmo tempo, enfim. Daí, só que o efeito no cérebro, aqui, nesse tecido fantástico que pesa 1,350 kg, o efeito aqui dura só 10 a 15 minutos. Depois de 10 minutos, ele tem uma sensação de morte, ele sente a morte, é uma tristeza, é uma agonia, é o desespero, que só termina com uma nova dose outra vez. E ele de novo. E assim vai 24 horas. Então, por isso que ele já vai morar na Cracolândia. É isso aí, pastor? É isso aí, porque ele perde a ética e a moral.
e ele fica anormal. O cidadão anormal é que não conhece mais normas. Então as normas foram infringidas. E ele já não conhece mais parente, ele já não conhece mais ninguém. Ele até conhece, mas tanto faz como tanto fez. E perde o respeito por ele próprio, Exatamente. Né, pastor? Ele perde o respeito pela vida. Ele perde a autoestima. Companheiro, tudo isso é bom, né? Um pai pôr o filho aí do lado para assistir com a gente, para entender que tudo isso, sabe, começou com aquele primeiro cigarrinho de maconha que ele fumou lá na escola, que ele fumou naquela festinha embaixo do prédio, ele fumou cigarrinho de maconha, aquele cigarro de maconha começa por ali. Muitas vezes por ali, né, pastor? É o início de tudo, né? Porque vários tipos de usuários, né? Os que usam mensalmente por causa do jogo do seu time de preferência, ou semanalmente porque vai na praia e começa a se divertir. Aí dependendo da genética da pessoa, porque dependente químico já fala da química, e dependendo da genética da pessoa, já desenvolve um vício crônico. E o pastor está falando que ele começa uma vez por mês. É assim que começa. Mas logo vem para uma vez cada 15 dias. Exatamente. E logo vem para uma vez por semana. E logo vem para todo dia. E logo vem para 3, 4 vezes por dia. E, infelizmente, eu tenho um paciente que começou cheirando cocaína uma vez por mês. Ele pega um canudo, ele enfia no nariz e ele cheira. E ele agora já está cheirando 3, 4, 5 vezes por dia. Porque a dependência se instala brutal, não é isso, pastor? Exatamente. Sabe o que é interessante, coronel? Que nesse tempo todo aí de 3 anos foi como uma faculdade. E após a desintoxicação, eu e minha esposa começamos a detectar a parte comportamental que eles desenvolvem: esquizofrenia, depressão e outras doenças que já estão na sua genética, por causa da dependência química. E aí, quando começava esse quadro, nós indicávamos para os profissionais, que são psicólogos, são psiquiatras, que tratam desse assunto, porque nós mexíamos com esse assunto e nós também respeitamos os outros profissionais que tratam com essa evolução da doença. Você pode ajudar o cara a deixar da droga, mas se você não estiver junto com o médico, que vai cuidar, se não tem o clínico geral para fazer uma avaliação total, se ele está com um problema no fígado, se não tiver com o hepatologista, e se você estiver junto com o psiquiatra, é por aí. É um conjunto geral, porque a deterioração é completa, né, pastor? Exatamente. O que é importante também, sabe, coronel, é que se a visão geral do governo de todo o país, ou de São Paulo, visse que todas essas casas de recuperação, fazendo parte, acabaria. Porque tem muitos que começam querendo ajudar, e ali aquelas pessoas da periferia não têm condições de pagar. Porque varia, né? De 500, 1.000, 2, 3, 4, 5 mil. Tem clínicas renomadas. E tem também pessoas que estão ali, montam um rancho e cuidam. E tudo isso é válido. Então, a Cracolândia tem tratamento lá grátis. Mas você precisa querer ir. Está melhorando agora, porque com essa atitude do João Dória de enfrentar o problema da Cracolândia, foi muito bom. Foi muito bom, porque agora nós estamos vendo que ele foi muito bom, porque agora as pessoas estão buscando mais ajuda. Antes era aquela tela feita de lona, e ali embaixo estava o tráfico, ali embaixo estava a metralhadora, ali embaixo estava a arma. Agora ele desmontou tudo isso e as pessoas estão buscando muito mais ajuda, valendo a pena. É um negócio a longo prazo, não longo, a médio prazo. Vai acabar, mas vai dar muito trabalho, porque o que está lá está dependente, atolado até o pescoço, né, pastor? Exatamente. O que acontece também é as pessoas que não têm conhecimento de causa. Não conhecem qual o procedimento, o que é a doença, e começam a fazer movimentos contra. E até mesmo pessoas que têm até um doutorado, um magistrado, não se aprofundam no assunto, porque, vou dar um exemplo, a pessoa às vezes é contra o que foi feito para tirar. Mas eu vou dar um exemplo, o finado Raul Seixas, ele cantava na detenção. Depois que roubaram a casa dele, nunca mais ele cantou. Então o que acontece? Se a minha ou sua mãe, sua mulher, minha esposa passa lá, eles roubam, dão uma facada
Por quê? Porque o cara se tornou um marginal por causa da droga. Então é necessário que elimine esse processo para que eles não se tornem ladrões, punguistas, etc e tal. Então é muito necessário que as pessoas tenham conhecimento de causa para eliminar o problema. Porque a droga, como é que ele compra? Ele não tem dinheiro, então ele vai roubar. O que é uma matéria muito útil lá? O tênis. Por um tênis você troca por uma pedra, por 2 pedras, dependendo da qualidade. Como é que a mulher obtém pedra? Prostituição. Tem mulher de fazer 9 a 10 relações sexuais por dia. Agora, para obter pedra, para obter o crack, para pôr aqui no cachimbo, ela é viciada, ela quer pôr aqui no cachimbo. Então, ela vai... É a relação sexual. Imagine, ela tem AIDS, para quantos que ela transmitiu naquele dia? É o inferno em vida. Essa dependência do crack é aquela cracolândia que está lá. O crack é uma droga nova. Está no Brasil e no mundo há uns 30, 35 anos. Eu não esqueço que eu estava há uns 30 anos atrás em Nova York. E eu estava andando com a polícia de lá e fui conversar com eles. Eles me levaram no Bronx. E levaram num local e tinha um grupo de pessoas que eles dizendo... Eu falei, o que é aquilo lá? Eles estão usando uma droga nova, se chama crack, é derivada da cocaína. Isso em Nova York. Daí eles pegam, a polícia diz, não, mas isso é um grupo de doido que tem aí e tal. Se instalou, criou uma cracolândia enorme em Nova York. Daí veio um prefeito, chamava Rudolph Giuliani, que foi quem acabou com a Cracolândia, e ele foi que lançou a tolerância zero. Mas só que lá uma pedra de crack chega a dar, uma pedra ou 2 ou 3, chega a dar 5 anos de prisão. Nos Estados Unidos a punição é certeza. Aqui no Brasil não. O cara está condenado a 30 anos de cadeia, eles mandam ir para casa. Condenado a 30 anos. Quer dizer, aqui é frouxo. Um homicídio aqui leva 10 anos para ser julgado. Aí outro dia nós vamos falar sobre segurança para você entender aonde que está instalada a anarquia. Eu sou coronel da Polícia Militar, sou advogado, vi o crime de perto, fui comandante da rota. Então eu tenho condições de conversar a qualquer hora e explicar as causas porque da violência desse país. Aonde está a frouxidão. Mas vou voltar a falar droga com o pastor Ronaldo Baruch, porque ele entende muito desse assunto. Pastor, voltando a falar sobre as dependências, vamos falar. Um pai que está nos assistindo fala, o que eu falo para o meu filho? Como é que ele faz para orientar o filho, na sua visão? Olha, a precaução. Porque hoje em dia, o pai, ele esquece que ele tem um filho na escola, ele não pergunta como foi a aula, então ele tem que se prevenir. Quando ele tem a prevenção, que hoje a área que eu trabalho é mais prevenção em palestras, quando ele tem a prevenção e conversa com o filho, e leva o filho em palestras, e mostra como o senhor tem esse material, algum instituto que tem esses materiais, identifica, olha os dedos para ver se fumou a maconha, o crack está queimado, olha a narina para ver se está comido, né? Que come tudo pelo, né? E ele instrui o filho já está precavido. Agora, se ele não instrui o filho, e tem pai também que usa, né? E fala que não usa. Ou ele bebe e o filho já está naquele exemplo, é 50% a 60% do filho seguir o mesmo caminho. Agora, se ele instrui, se ele previne, é igual o que se fala no NA, evite hábitos locais e amigo da ativa. Quando eu evito, eu já não vou passar ali. Então, eu já não tenho uma mesma proporção para usar aquilo ali. Agora, quando o cara está fazendo o tratamento, ou está indo no NA, no Só Por Hoje, ele começa a frequentar os mesmos locais, ele pode usar. Então, prevenir o filho, instruir, educar, é 50%, 60%, 70% que ele não vai usar. Olha, o que o pastor está falando é ótimo, é fantástico. Sabe por quê? Na minha experiência clínica de 40 anos, sabe como é que por que o jovem entra na droga? Só. Eu nunca tive um paciente, ou eu tomei conhecimento nesses anos todos que eu tive na Polícia Militar, mais de 35,
Alguém que pegou um revólver, botou na cabeça, falou, cheira essa carreira, senão você morre. Fuma esse cigarro de maconha, senão você morre. Não. O jovem vai experimentar por 3 razões. Curiosidade, desinformação e para ficar inserido no contexto dos amigos. Olha o que o pastor falou, que bom. Então, pai, você vai tirar a curiosidade conversando com seu filho. Vai informá-lo lendo um livro, por exemplo, esse livro que eu escrevi. Um livro interessante, muito bom. Eu fiz até com letra grande para você poder enxergar bem. Então, um livro que tem todas as explicações, pai. Para o filho fazer trabalho na escola, para você, está aqui. Curiosidade, desinformação e para ele ficar inserido no contexto. O pai fala para ele, filho, só tenha bons amigos, filho. O ruim sai fora. Claro que o jovem não ouve o pai. O jovem, nós somos jovens também. O dono da verdade, dono do mundo. Depois do jovem de 15, 16 anos, depois é que vem Jesus Cristo, o Papa, o pai, a mãe, porque ele é dono do mundo. Ele se acha assim. Depois o tempo passa e ele aprende, né, pastor? A vida ensina, né, pastor? Dentro dessa pergunta, puxando um gancho, nós comentamos sobre crack, cocaína e álcool e maconha. Mas segundo as pesquisas pelo governo federal, Secretaria Nacional Antidrogas, as drogas que estão sendo mais usadas, que estão a maquiagem, é na classe média alta. O êxtase, o LSD, tem uma nova que saiu aí que chama 2CB, e está chegando aí também por esses tempos aí a metadona e os microponto, onde eles tomam o êxtase, colocam água e fica nas festas raves. Isso aí ninguém identifica, mas está ali o mesmo problema que o crack. Nós estamos falando de coisas... Pai, olha, é incrível isso. O assunto droga, você perde o filho, pai. Você perde, ele escapa da sua mão. Aquela imagem que você tinha do teu filho, que ia formar engenheiro, formar médico, ser um grande filho, ele escapa da tua mão e você perde. Sabe onde que está acontecendo? Nos condomínios. Festinha lá embaixo. De madrugada ele fica lá. Meu filho está aí lá em casa. É lá que está tendo agora. Eles estão começando a usar narguile. Eles estão usando lá embaixo. Então, pai, tem que ficar muito atento. Por isso que esse nosso programa tem essa intenção de levar informação, não é, pastor? Exatamente. E é bom ficarem de olhos abertos, porque o traficante nesses meios aí não é aquele maltrapilho, aquele que fala gíria, o tal do mano, e raps e tal, esses negócios aí, ele é alinhado. Ele é playboy. Carrão ali do ano, tênis de R$1.000, aqueles dentes perfeitos, os olhos, o cabelo bem cortado, e ali ele leva somente aquela caixinha que contém o quê? 30, 20, 40, 50 comprimidos, ele vende a R$50 cada um. E a primeira experiência geralmente é de graça, né, pastor? É, de graça, e dá metade, né? O outro vem comprar outra metade. Pastor Ronaldo Baruch, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Nós tivemos um programa muito útil, de utilidade pública mesmo. Então, pastor, eu vou agradecer muito o senhor e parabéns aí pela sua experiência, pelo seu trabalho e pela sua luta contra as drogas. Eu também lhe agradeço por essa oportunidade de estar conversando com o senhor, que eu já conheço há long time, e que as nossas experiências elas sejam coesas e que somem, porque muitas vezes a pessoa assiste o programa do senhor, e o senhor convidando pessoas que têm nessa plataforma algum conhecimento, vai somando, e as pessoas vão acreditando mais, e que as pessoas previnam, né, os seus filhos, né, porque os que estão lá agora é só no método mais brusco, né, e esses que não entraram ainda, que não entrem, né. A nossa intenção é ajudar Deus a melhorar o mundo. É uma humildade, ou pode até achar que é uma grandiosidade, mas com essas informações nós fizemos. Este é o programa Edson Ferrarini. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.
Meus amigos, é o programa Edson Ferrarini e nós vamos conversar sobre álcool, drogas, cigarro, fumo, comportamento.